Os carros da Fórmula 1 estão começando a aparecer, por enquanto ainda tem muito render. A gente sabe que nós não podemos assim confiar muito nesse tipo de imagem, mas alguns carros já foram para as pistas para fazerem um shakedown, para ver se está tudo funcionando, para ver se o carro não vai começar a desmontar na pista, não é mesmo? E a gente vai conversar sobre essas imagens e os desafios que os engenheiros da Fórmula 1 têm e tiveram durante todo esse semestre de evolução dos carros. A partir de agora, um episódio especial do Boteco Tech. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sérgio Siverli, esse é o Boteco F1. Se inscreva no canal para ficar sabendo de tudo o que vai acontecer na Fórmula 1 em 2024. Para conversar comigo hoje, eu tenho o Gabriel Lima. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Sérgio. Muito obrigado. Tá tranquilo? Estou tranquilo. Pegou chuva hoje? Peguei muita chuva. Ó, a gente tá gravando esse vídeo na quinta-feira, hoje dia 15, né? Isso. Dia 15 e não para de chover em São Paulo, sendo que amanhã provavelmente vai começar a esquentar de novo. E eu não gosto muito. Tomara que não. Chuva, pode ficar na cidade de São Paulo. Eu gosto dessa cidade de São Paulo turística de chuva. E como convidado também o Christian Fittipaldi. Que honra tê-lo aqui, tudo bem? Imagina, um prazer eu poder estar aqui com vocês. Sérgio, Gabriel, tudo ótimo com vocês? Tudo ótimo. Você ficou vendo as imagens dos carros da Fórmula 1? Eu não fiquei vendo detalhadamente, mas eu meio que olhei que nem todo mundo, né? A primeira foto, é claro que você está curioso para ver como é que os carros novos estão saindo, mas ainda é um pouco cedo demais para a gente conseguir fazer, tentar fazer alguma análise mais direta dos carros, e também a gente tem que lembrar que de agora até a primeira corrida do ano tem alguns upgrades no carro, algumas modificações, porque eles vão para a pista, vão perceber que aquilo que eles desenharam lá na prancheta ou no computador, hoje em dia, no caso, não vai funcionar lá na pista, então eles vão ter que fazer algumas modificações antes da primeira corrida. Isso é muito importante lembrar, como o Christian está dizendo, porque eu lembro, impossível esquecer do caso da Mercedes, né? Foi 2020 ou 2019 que eles aparecem com o carro na primeira semana, e na segunda semana trazem um carro completamente diferente. Aí você vai falar, Sérgio, mas hoje tem teto orçamentário, não dá para fazer tanto isso, mas o pessoal, a McLaren já disse que eles vão adaptar, vão atualizar bastante o carro na primeira corrida do ano. Então esse carro que a gente vai dar uma olhada hoje não é com certeza o carro que vai aparecer na corrida no Bahrein. Obviamente a evolução vai continuar como um todo. Antes da gente começar a ver as imagens dos carros, eu tenho um convite para fazer para você. Lembrando o quê? Dia 16 de março, tem o quê aqui em São Paulo? Fórmula E. Fórmula E, exatamente. O São Paulo E-Prix acontece aqui em São Paulo e a gente tem desconto, cara. Olha, você que está aí na Zona Norte de São Paulo, eu sou de Guarulhos. Eu sei que eu tenho que sair de Guarulhos e ir até a Zona Sul Interlagos para ver corrida de carro. Quero ir, Sérgio, na corrida da Fórmula E. A gente tem desconto para você, tá? Usa o código BOTECO10, eu vou deixar inclusive um link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para você ter os 10% de desconto usando o código BOTECO10. Vai assistir, o ano passado eu fui, estava completamente lotado o Sambódromo, um evento muito legal e uma competição oficial da FIA para você assistir. Então vai com o Boteco F1 para a Fórmula E, o São Paulo E-Prix de 2024. Uma corrida como você nunca viu antes. Compre agora seu ingresso em fiaformulae.com. fiaformulae.com. Vamos falar dos carros, porque assim, primeiro desafio dos carros da Fórmula 1 nessa temporada. Na verdade, desde que o regulamento surgiu, peso. Né? Desde 2014 que os carros da Fórmula 1 pesam muito. Eu lembro que quando o novo regulamento começou, em 2022, né, porque ia ser 2021, mas aí eles acabaram jogando para 2022, lembra do carro do Red Bull, que era 8, 10 quilos mais pesado do que o limite, né? Sim. Do que a parte mínima assim, de peso. E o carro da Alfa Romeo, não. O carro da Alfa Romeo já estava num limite interessante, super abaixo do peso em comparação aos outros carros. E quem andava bem no início dessa competição, né, nesse início desse regulamento? A Alfa Romeo.
Tanto que eles depois mudam esse peso mínimo, a Alfa Romeo fica pé da vida. Mas os carros, mesmo com 2 anos já de evolução, continuam muito pesados. Então, o primeiro foco de todo mundo foi vamos diminuir o peso do carro. Tanto que o RB18 e o RB19, a diferença de peso entre os dois, né? O modelo inicial de um e o modelo final do outro, é de 20 quilos, Christian. Você tem noção? 20 quilos! É muita coisa, é uma maluquice. 20 quilos, a gente está falando de um total hoje em dia, que está em que? 750, não é isso? Acho que está em 795. Mais? Então, eu achava que era 750. Para vocês terem uma ideia, quando eu corri, ou era 500 ou 505. Era algo em torno disso, tá? Imagina, vamos fazer uma média de entre, 250, no mínimo 250 quilos a mais. Só que não é 250 em 3 mil, em 5 mil. É 250 em menos de 1.000 quilos. Então, é uma diferença absurda. Não, absurda. Eu também concordo com você. Eu acho que os carros são extremamente pesados hoje em dia, justamente pela complexidade que eles carregam, né? Então, se você for ver toda a instalação do motor, câmbio, sistema híbrido, enfim, tudo isso que tem, acabou deixando um carro muito complexo, além do que eles são muito grandes. E isso daí eu já falei, não foi uma vez, eu já falei várias vezes, e um exemplo clássico que a gente tem disso, eu vou continuar batendo na tecla, é quando todo mundo traz à tona, a corrida de Mônaco é um horror. Não, a corrida de Mônaco não é um horror. Os carros que tornaram a corrida de Mônaco pior do que já era. Ela era mais complexa do que outros circuitos, sem dúvida nenhuma. Eu não vou discordar disso daí. Ultrapassar em Mônaco sempre foi difícil. Agora é praticamente impossível, porque os carros são muito grandes. Eu diria que é impossível. Porque assim, se o cara não for muito louco, ele não ultrapassa. Vai ultrapassar o hairpin, o grampo do hotel. Pega um ponto de ultrapassagem. Não, o piloto da frente. Então, na marra, porque o piloto da frente precisa colaborar com você. Se então ele colaborar, se ele realmente não quiser fechar a porta, ou se você pegar ele no momento que ele está dormindo, daí você consegue ultrapassar, mas. Daquele jeito. Acho que é só na chicane, né? Mas saindo do túnel, você está falando? Então, a hora que sai do túnel. Vamos voltar, que a gente está fugindo da pauta falando de Mônaco. Olha, questão de distribuição de peso, porque assim, o que eles pensaram muitos engenheiros, de acordo com as informações que a gente tem? Vamos tentar diminuir o peso em suspensão, transmissão, para os carros ficarem mais leves, né? Obviamente trabalhando com as peças aerodinâmicas também. Inclusive, a Red Bull teve problemas em crash test, muito provavelmente por causa disso, né? Testando o equipamento mais leve, mais resistente. Então, quando eu lembro na época que o pessoal falou, meu Deus, a Red Bull falhou no crash test no início do ano. Início ou final do ano passado. Não, o carro não está dando certo. Na verdade, é uma coisa para a gente ficar com um pouquinho de medo e receio aí, porque eles estão testando alguma coisa. Suspensão também, crash test, o crash structure, né, a parte estrutural, assim, não tem como fazer muita mágica ali, mas eles também estão falando uma coisa nesse sentido de tentar diminuir o peso ali. E aí vem uma pergunta para você, Christian, que é o seguinte: existe uma diferença entre o carro ser muito pesado e o carro ter uma boa distribuição de peso. São coisas diferentes, né? Um carro pesado e um carro ter uma boa distribuição de peso. Como é para o piloto entender e tentar até afinar um carro desse? É possível? Eu acho que é melhor você ter a possibilidade de você ter uma boa distribuição de peso no carro e correr com o carro, de repente, um pouquinho mais pesado, do que você ter um carro mais leve, só que com uma distribuição de peso ruim. Ou seja, com, às vezes, de repente, muito peso na frente, muito peso atrás. Isso acaba comprometendo demais aquilo que o piloto sente no carro, e daí o acerto do carro acaba sendo bem mais difícil, o desgaste de pneus vai aumentar pra caramba. Então, se você conseguir ter a possibilidade de mexer peso ou para frente ou para trás, às vezes dependendo das pistas que você vai, a gente até fazia muito isso nos ovais,
nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com a Fórmula 1 mexer da direita para a esquerda, enfim, isso daí ajuda bastante. Você tem essa possibilidade. Agora, se você tiver limitado, não tiver essa possibilidade, acaba te comprometendo um pouco. É uma relação de causa e consequência, eu acho, né? O fato dos carros serem mais pesados e deles serem maiores hoje em dia, deles terem aumentado o wheelbase, né? A distância entre eixos, né? Eu diria. Um carro mais pesado é um carro mais difícil de configurar de pista para pista? Se você te dessem a Ferrari na sua mão hoje, Christian Fittipaldi, falasse, olha, você vai guiar esse carro aqui. Tchau, Carlos Sainz, você é o novo piloto da Ferrari. Qual é a primeira coisa que você ia pedir para os engenheiros? O carro é pesado, eles vão chegar primeiro, ó, o carro é pesado, não tem o que fazer. Outro beast, né? Outra fera aqui para domar. Eles iam me pagar a mesma coisa que pagam para o Sainz? Até mais, né? Até mais. Como a gente está sonhando. Porque é por um ano só, né? Porque o Hamilton já viu ano que vem. Exatamente. Então, Você vai entender por que eu estou fazendo essa pergunta quando a gente vê as imagens. Você pediria alguma coisa com a sua experiência? Mais peso na frente, mais peso no meio, mais para trás? Não, eu acho que num carro de corrida é sempre importante você poder ter opções. Porque todo projeto que você faz no começo do ano, é claro que alguns nascem mais competitivos do que outros, mas ao longo da temporada, a própria natureza da Fórmula 1 vai deixando a categoria cada vez mais competitiva. E quem está um pouco mais para trás no começo vai melhorando durante o ano e vai alcançando os outros que já largaram um pouco na frente. Então, se você conseguir fazer algo que tenha a possibilidade para você mexer, principalmente de uma pista para outra, porque tem algumas pistas que necessitam um carro de uma maneira X e tem outras um pouquinho diferente. A ideia é tentar criar um carro que funcione no máximo de pistas possíveis, certo? Se você perguntar para mim, eu prefiro um carro bom em todas as pistas do que um carro ótimo em pista de rua e extremamente fraco nas pistas de alta velocidade, por exemplo. Ainda mais com a quantidade de corridas que tem hoje em dia, né? Hoje em dia a gente está falando 24 corridas, né? É bastante corrida. Então, se você tiver uma média boa hoje em dia, com todos os carros de Fórmula 1 terminando a maioria dos grandes prêmios, é mais importante do que nunca você poder estar pontuando todas as provas. É claro que é importante você ganhar, mas se você não conseguir ganhar, sempre está entre os 3 primeiros, entre os 4 primeiros. Isso com certeza faz uma diferença, muito, tirando o fator Max, né? Porque, pelo amor de Deus, ele ganhou o quê? 17 corridas no ano passado? Foi você perde a conta. Todas menos 3. Então. Todas menos 3, né? Então. Não, foi mais que 17? Então foi. Foram 19. Não, 19 de 22, né? Tá, 19 de 22. Se a gente tirar o Max do fator campeonato, o vice-campeonato estava bem competitivo. E isso explica também uma coisa com relação ao carro da Red Bull, que o carro da Red Bull no ano passado tinha uma fraqueza. Curva de baixa velocidade. Os lugares onde mais sofreram foram Mônaco e Singapura, né? Que o Verstappen teve uma corrida até muito maluca naquele dia com a vitória do Carlos Sainz lá. Então, interessante, por isso que a gente está até com um pouco de medo da Red Bull esse ano, porque pode ser que eles resolvam até isso com o novo carro. Vamos ver algumas imagens que eu separei dos carros dessa temporada até agora. Lembrando que, como o Christian disse, são carros ainda embrionários, entre aspas, é só para a gente ter uma ideia do que os engenheiros estão pensando, tá? Algumas adaptações, buscas e tudo mais nos carros da Fórmula 1 em 2024. Ó, essa primeira imagem que a gente tem é o carro da Haas na pista, tá? Shakedown. E a gente tem essa inlet, tá vendo aquela parte de baixo ali, ó? Da inlet da entrada do radiador? Ela está um pouquinho mais protuberante na parte de baixo. Quase todos os carros têm isso esse ano. Tá? Inclusive, a gente vai chegar no modelo da Red Bull. Exatamente uma cópia da Red Bull, né? Então, é porque praticamente todo mundo copiando a Red Bull. Só que o carro da Red Bull, nesse ano, a gente está gravando antes das fotos oficiais do carro. Mas provavelmente o carro da Red Bull tem isso também para esse ano, mas de uma forma um pouquinho mais desafiadora. Vamos para a próxima imagem. É o carro da Ferrari, a mesma coisa. O que eu achei interessante no carro da Ferrari é que é um carro extremamente reto, né?
É engraçado porque Verdade. o carro tem alguns outros carros no grid que não são tão retos assim, são mais arredondados em suas linhas. Esse carro da Ferrari é um carro mais arredondado. Outra coisa que vocês Mais estão... retos, quer dizer. Mais retos, perdão. Então, Não, eu notei isso bastante no carro da Ferrari, no bico. A hora que eu vi a primeira foto da Ferrari, eu falei, uau. que parece um retão, assim, né? retão, não, e bem quadradão, né? Lembrando até carros antigos, né? Aquela área ali que a gente tem do Santander, ó, que é a antiga área da Coca-Cola, hoje nem parece mais uma Coca-Cola, né? Parecem mais aviões caça, os carros da Fórmula 1. Também protuberante, isso vai aparecer em praticamente todos os carros, lembrando que aparece pela primeira vez no carro da Red Bull e o carro da Mercedes no ano passado até deu uma exagerada nisso, a gente vai chegar também nessa parte. Próxima imagem. Esse é o carro da Stake Kick Sauber e vocês viram que eles adaptaram o pull rod, tá? Então todas as peças ali da suspensão estão na parte de baixo. O James Key, que é o diretor técnico da Sauber, trabalhou na McLaren, né? Durante muito tempo na Toro Rosso. Ele disse que esse tipo de suspensão é um pesadelo para os carros de Fórmula 1. Eu lembro da Ferrari de 2012 que usava isso, né? Porque, lembra que o Vettel odiava, né? Não, Era o foi Vettel ou o antes. Raikkonen? Era o Alonso. Era o Alonso, era o Raikkonen que não gostava. Né? Depois, Porque quis mudar, né? o Alonso já gostava. Ele joga muito peso para a parte ali, já final da frente, início central. É difícil dos mecânicos trabalharem. É um peso que os mecânicos e o engenheiro não querem naquela área de baixo da frente do carro. Só que aerodinamicamente, para a Fórmula 1 atual, é perfeito. É mais eficiente. Tanto que o James Key disse que ele achou que todo mundo ia assumir o pull rod para essa temporada. Sei. E não é o caso. Né? A gente tem 4 equipes com pull rod, pelo menos até o momento. Você ia falar alguma coisa, Christian? Não. Eu acho que aerodinamicamente eu concordo, porque você está tentando deixar uma área mais limpa possível para ser o mais eficiente possível, mas ao mesmo tempo a parte mecânica do carro acaba tendo um nível de complexidade um pouco mais alta do que o tradicional push rod e daquilo que a gente está acostumado a ver durante anos e anos. Distribuição de peso também. Se vocês repararem ali do lado esquerdo do pneu, tem uma área totalmente livre ali. Então, todo o fluxo de ar vai passar justamente por ali, para trabalhar com os recortes abaixo dos side pods, da estrutura de impacto, passando pela antiga área da Coca-Cola, ainda mas eu já não considero mais, para trabalhar lá com o difusor no final. Próxima imagem que a gente tem, provavelmente, é de outro carro usando o pull rod, que é o carro da... Qual é o nome desse time? RB. Christian Fittipaldi. Então, Vai chamar do quê? eles querem que a gente fale Visa Cash App, eu ia falar Toro Rosso. Visa Cash App Red Bull, é isso, né? Então, eu não sei como a gente chama. Agora, Racing numa Bull. boa, você acha que isso é nome de equipe de Fórmula 1? Não é. Acho que todo mundo vai chamar de RB, né? Eu vou chamar de VRB, que eu acho mais legal. Lembra do VMB, que era o prêmio da MTV? Da MTV, Ah, V por causa do Visa? Então você vai falar exato. VRB. VRB, Não, pronto. pode ser. Acabou. É até mais fácil de falar, né? Dentro da equipe, eles chamam de VCARB. Porque é Visa Cash App Racing Bull. Parece o nome de uma dieta, né? Parece nome de dieta. Próxima imagem. McLaren, já no ano passado, né, usava o pull rod, mesma coisa nessa temporada. Entrada de ar, pelo menos nesse modelo, bem pequenininha, né? É E verdade. vocês viram o desenho do sidepod? Mais arredondado, ó. Eu estava falando agora. Sim. E a McLaren não queria deixar vazar, mas vazou a parte de cima do sidepod. Lembra um pouco a Ferrari de 2022. Lembra que tinha aquela... piscina. Parecia uma banheira. É. A McLaren tem isso e a gente vai provavelmente ver nos testes lá do Bahrein. Próxima imagem. Isso é interessante porque a Aston Martin corre com motor Mercedes, né? A gente viu até agora que as entradas de ar do Santo Antônio não são tão grandes. Olha o tamanho da Aston Martin. Lembra, inclusive, a entrada de ar da Alpine nos últimos anos. Lembra que ela tinha... Inclusive, acho que o penúltimo carro do Alonso na Alpine era um carro até que tinha uma protuberância
protuberância maior justamente nessa área do Santo Antônio. Então, pode ser um indício de que o motor da Mercedes, as baterias, a parte mecânica precisa um pouco mais de ar, de refrigeração para funcionar de uma forma mais eficiente, tá? Vocês viram, né, o que a Mercedes tentou fazer. Presta atenção na asa dianteira. A gente tem um desenho super legal em cascata. Lembra até os carros antes de 2022, os carros de 2021. Lembra que a Ferrari, a Alfa Romeo, tinha todas essas flaps bem... quase que descendo ali na footplate? Sim. A Mercedes fez praticamente a mesma coisa. E qual o problema? Na parte interior ali, ó, perto do nariz do carro, não tem nem a flap. Sabe o que isso causa? Um negócio chamado vórtice do Y250. Tem uma imagem famosíssima do carro do Mark Webber, aqui no Brasil, inclusive, acho que em 2012, que mostra o ar... Estava um pouquinho mais frio, então o ar condensou, né? E aí a gente conseguiu ver o vórtice direitinho. Ele gera um vórtice que sela a parte de baixo do carro. Pelo regulamento da Fórmula 1, esse vórtice, o Y250, é proibido. Então vai ser interessante ver se a Mercedes vai conseguir andar com esse carro. Nas fotos de estúdio eles não estavam com o flap inteiro, não estavam. Ah, mas aí, né? Acreditar em fotos de estúdio, né? Exatamente. Eu achei até curioso que eles usaram essa asa para fazer o shakedown, né? Seria uma coisa mais interessante de usar no teste pela primeira vez, para a gente dar uma olhada. Próxima imagem, lembrando que esses vórtices selam bastante o carro, só que eles acabam causando turbulência nos carros de trás, e é o que a Fórmula 1 não quer. Se bem que depois da diretiva técnica ali, voltou a turbulência e tá tudo caminhando. Olha aí, ó. Olha a tampa do motor do carro da Red Bull. Não lembra bastante o carro da Mercedes, o W14, né? Eu acho que ainda é até maior, né? Do que era do ano passado, né? O que eu acho incrível é legal porque a imagem está até na chuva, né? Dá pra gente ver algumas coisas ali da água e tudo mais. Não parece que eles botaram um pedaço de fibra de carbono, jogaram vento e aí desenharam o carro em cima? É muito bonito, né? E aí o Christian estava falando com a gente agora há pouco da entrada de ar do radiador, né? Nessa imagem que a gente tem lateral, a gente não consegue ver direito, né? Será que eles botaram uma flap, um pedaço aerodinâmico no meio da entrada de ar? Ou de repente algo por baixo do sidepod, mas como a gente ainda não tem as fotos aproximadas, as fotos zoomadas, né? É meio difícil você conseguir dizer exatamente o que está acontecendo lá, mas que a princípio parece ser algo bem diferente dos outros carros, sem dúvida nenhuma parece. Eu lembro que a Ferrari, acho que de 2017, tinha uma solução parecida, que era justamente botar um pedaço aerodinâmico na frente da entrada de ar. Lembrando que toda entrada de ar em carro, de qualquer natureza, vai gerar arrasto. E os aerodinamicistas tentam evitar arrasto o máximo possível, né? A gente tem mais alguma imagem? Acho que é provável. A gente tem o carro da Mercedes, para lembrar como era no ano passado, né? É muito esquisito, né? Não fica bonito um carro de Fórmula 1. Vocês acham que fica bonito isso, um carro de Fórmula 1? Não parece que ele tá tomando whey, indo pra academia? Rolou uma bomba ali, né? Mas é engraçado, né? As equipes agora elas tendem a convergir muito mais, né? A gente viu o início nessa nova era aí, desses novos carros com efeito solo, todo mundo indo para um lado diferente, né? No caso do sidepod, que era onde você podia dar uma inovada. E agora tá todo mundo indo mais ou menos pro mesmo caminho, né? Lembrando que esse carro da Mercedes é o conceito antigo, né? Então você vê que o sidepod é totalmente zerado. Eles botaram a estrutura lá em cima. Mas eu acho que também parte do motivo de estar todo mundo indo pro mesmo caminho, a gente está... Em qual ano desse regulamento, dessa versão? A gente está no terceiro. Então, o que acontece? Um vai aprendendo com o outro. Consequentemente, um vai copiando do outro, né? Então, quem é que está ganhando? A Red Bull? Então, vamos tentar fazer o carro mais parecido que nem o da Red Bull. A Mercedes tentou inovar, como todo mundo viu nos últimos 2 anos. Agora eles estão passando para algo, aparentemente, parece um pouco mais convencional. E principalmente na primeira temporada, né, dessa era, desse regulamento. Então eles tentaram inovar e acabaram não dando certo.
Mas, por outro lado, se desse certo, de repente eles estariam dominando que nem a Red Bull. Exato, Eu acho que todo mundo torce para que mais equipes lutem por vitórias, né? Tomara que o pessoal... Se todo mundo acertar, eu tô feliz. Se bem que se todo mundo acertar, vai ficar no 0-0 e o Verstappen vai nadar de novo. A gente tem mais alguma imagem? Eu acho que não, né? Aí com o spray saindo do carro, né? Muito bonito para ver o detalhe do carro da Red Bull. E tem mais uma última imagem. O spray continua cegando todo mundo, né? Hã? Corrida na chuva a gente não vai ver tão cedo. Tem mais uma imagem que a gente acabou de pegar do vazamento nesse momento do carro da Red Bull, que a gente consegue ver também um pouquinho mais. Realmente ali no momento que a gente está gravando, a gente não consegue ver tanto da entrada do radiador, né? A entrada de ar. Você tirou da minha boca, era exatamente isso que eu queria falar agora, porque aonde termina o O lá do Oracle, tá meio escura a imagem e você não consegue ver direito o que está acontecendo lá, mas eu estaria muito curioso para ver o que acontece naquela área. Tanto que a voz da consciência podia pegar aqui para a gente a imagem, mas nem dá, porque nesse exato momento são 4 horas da tarde e o carro será lançado oficialmente às 4h30. Mas que legal, um Botecotec especial falando sobre essas primeiras imagens dos carros da Fórmula 1 em 2024. Tomara que seja uma temporada sensacional, que é tudo o que a gente quer. Mais alguma coisa para falar dos carros? Acho que não, né? Não. Fechamos? Alguma coisa, expectativa, Christian, da temporada? Vocês acham que vai mudar radicalmente do ano passado? Eu não. Eu quero que sim. Acho que vai rolar mais uma convergência. Acho que a Red Bull não vai ter toda a vantagem que tinha, mas ainda é muito favorito. Quem você acha que vai estar mais próximo da Red Bull? Eu acho que é Mercedes. Mercedes? Eu chutaria McLaren. E Ferrari? Eu não confio tanto na equipe técnica da Ferrari. Pelo menos não por enquanto. Mesmo com Hamilton lá? Hamilton ainda não chegou. Eu também enxergo mais ou menos da mesma maneira. Eu acho que vai continuar uma dominância Red Bull / Max, mas as outras equipes, eu acho que elas vão estar mais próximas da Red Bull. O Max, ao invés de ganhar, eu nem lembro quanto, 19, né? 19 corridas. 22, então 19, de repente ele consiga faturar 15, 14 corridas e daí o resto vai ser dividido entre as outras equipes. O que a gente adoraria que fosse diferente, né? Mas eu não acho que vai ser diferente. Não existem balas de prata na Fórmula 1. É isso que costumam falar. Mas eu não sei se eu acredito mais nisso, porque o que a McLaren fez no ano passado, eu nunca vi uma equipe de Fórmula 1 virar uma temporada daquele jeito. Dentro de uma temporada, fazer o que a McLaren fez. Por isso que eu quero acreditar. As primeiras 2-3 corridas, eles quase eram o pior carro do grid, né? A primeira corrida. Eles treinaram, Então, eles quase eram o pior carro do grid. E daí, quando eles apareceram com aqueles updates que foi no Grande Prêmio da Áustria, se eu não me engano. Isso, Só pro carro do Norris. Só pro carro do Norris, que ele deu aquele pulo para frente. Daí ainda passou pela minha cabeça, né? Será que o Norris acertou e daí é aquela pista que ele ama e daí ele deu certo? A hora que colocaram no Piastri, no final de semana seguinte, em Silverstone, que eram 2 pistas diferentes e o Piastri também andou, falei, uau, isso é impressionante. Isso é um Na largada, a McLaren em primeiro e segundo, lembra? Nossa, que delícia. Só não ganha das 2 Williams em primeiro e segundo em 2015, né? Com Massa e o Bottas. É um sinal, provavelmente, de que existe algum lugar aí para ganhar desempenho com os carros ainda desse regulamento do efeito solo. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, que é muito importante. Coloca aqui nos comentários quem você acha que vai andar bem, o que você achou dessas imagens. Quando o vídeo está saindo, provavelmente tem mais imagens, mais informações. Conversa com a gente, porque eu estou sempre nos comentários vendo o que vocês estão falando por aí. Muito obrigado para o Gabriel e também para o Christian lá do Pelas Pistas. Está emprestado aqui para conversar com a gente. Se inscreva também no Pelas Pistas, que deve estar aparecendo em alguma bolinha aqui em algum momento para você se inscrever. Vários links também na descrição do vídeo. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. E até o próximo vídeo. Boa semana, gente!